Fala pessoal, tudo bem? Professor Edward aqui. E hoje nós vamos começar a resolução da segunda fase de Física do IME de 2024 para admissão em 2025. E como eu tenho feito nas últimas provas, que vocês devem ter observado aqui no canal, faço um comentário breve sobre a prova, o que eu achei, dificuldade, questões fáceis e tudo mais. Deixar minha impressão aqui sobre erros e acertos também da prova. E começar pedindo desculpa por esse atraso, com relação a lançar a prova, mas eu tive um problema de ligamento, rompi meu ligamento, e aí eu não conseguia ficar sentado na cadeira, por muito tempo, e vocês sabem que o IME leva algum tempo para poder gravar. Por mais que eu tenha achado essa prova um pouco mais fácil do que as outras, são questões longas, então gasta-se ali um certo tempo para poder fazer a gravação delas. Segundo, você vai reparar que esse vídeo cada vídeo, no caso com as questões, são um pouco menos objetivos do que os vídeos que eu costumo fazer aqui no canal. Geralmente, a prova eu pego, papum, a solução é assim, papum, a solução é assim. Um pouco mais rápido, Nessa prova, e no próprio ITA, vocês devem ter reparado isso também, o que eu fiz? No dia que saiu a prova, eu só passei o olho nela. Não tentei fazer nada, não li com calma nada, basicamente olhei as figuras, falei, achei tranquila, não achei tranquila, achei grande, não achei grande, mas não tentei fazer a prova. E eu tentei fazer a prova agora, A primeira vez, digamos assim, fazendo a prova foi agora, fazendo as gravações, tá? Então, você vai ter a sensação de como que funciona o meu raciocínio, meu pensamento durante a elaboração das questões, tá? Qual a ideia que eu vejo nisso? Principalmente para o IME e para o ITA, que eu acho que são as provas que isso pega um pouco mais. São questões grandes, são normalmente questões difíceis, são aquelas questões Tom e Jerry, Faz uma coisa, depois faz outra, depois faz outra, depois faz outra. E aí eu queria mostrar para vocês como é que é o meu encadeamento de ideias para poder fazer questões desse tipo, tá? É claro que você não vai usar o mesmo encadeamento de pensamento, mas você vai conseguir ter uma noção de como que funciona um raciocínio ali de alguém que conhece já o concurso, que tem uma noção ali das questões, por trás, sem só aquela solução mais direta, já sabendo qual seria a resposta, tá? É claro que todas as respostas, quando eu acabei de fazer, eu consultei, então não é nada... Então depois eu passei uma olhada aí nos gabaritos dos outros cursos, para ver se eu também tinha feito certo, claro, e também dar uma olhada ali o que o pessoal tinha colocado como respostas, porque como as questões são discursivas, pode ser que alguns cursos, como eu vi aqui, tenham colocado respostas em formas diferentes, tá? Não necessariamente certo ou errado, tá bom? Mas de maneira diferente como ele escreveu a resposta. Então, quando você observar o meu gabarito, se você fez levemente diferente, pode ser que você tenha escrito de outra maneira também, tá? Mas vamos lá. Minha impressão geral da prova, tá bom? Quando eu olhei a primeira vez, sem tentar fazer, a minha sensação foi, caraca, essa prova tá muito fácil. Lembrando, a gente tá falando de IME, tá? Então, falando muito fácil, nível IME, tá bom? Essa prova tá muito fácil, tá bem tranquila. Eu soube de alunos aí que tiraram 9,5, 9,6 na prova. Então, para o aluno conseguir fazer isso, é porque a prova tinha que ter um nível muito acessível para um aluno, tá? Não para um professor. O professor gabaritaria. Tinha chance de gabaritar essa prova, tá bom? E dificilmente eu falo isso, Eu sempre falo que o professor não tem chance de gabaritar uma prova, mas essa eu acho que ele tinha chance de gabaritar, tá? Eu achei a prova tranquila. Qual a dificuldade grande dessa prova? Tem uma questão realmente que a interpretação está meio zoada, tá? Vou até comentar aqui brevemente depois qual foi a questão. E algumas questões elas são longas, textos grandes, a imagem às vezes é feia, e aí você tem a falsa impressão de que a questão é muito difícil. Então a prova do IME ela assusta, é isso. Um colega de matemática olhou a prova e ele falou, cara, eu não sei fazer uma questão. Eu falei, cara, lê e vê se você realmente não sabe fazer. Porque, à primeira vista, você olha para essa questão aqui, olha esse textão. Você fala, caraca, maior textão, tem uma barra, tem circuito, tem, um monte de coisa para fazer. É uma questão que assusta, tá? Então, para o IME, você tem que estar preparado para uma coisa. Cara, a prova vai tentar te assustar, mas não necessariamente vai ser uma prova impossível,
tá bom? Eu, particularmente, tenho medo dos enunciados em 2 linhas, porque geralmente são essas questões que são difíceis pra caramba, tá? Vide provas do ITA aí que o enunciado é 1, 2 linhas e a solução são 2 páginas de conta, tá? Mas vamos comentar agora um pouquinho sobre as questões individualmente. A primeira questão é a clássica, vou te assustar, mas também não vou pegar tão pesado. É um circuitozinho que você vai fazer, usar Kirchhoff, usar Maxwell, eu usei marcação de pontos, você vai ver aí, e depois você faz o equilíbrio ali da tampa, vai fazer segunda lei de Ohm, tem um encadeamento certo ali de ideias. Não é difícil, mas eu acho que não é uma boa questão para você começar fazendo, fazer a 1 de cara. Não, é uma questão longa, meio trabalhosa, talvez não seja uma boa questão para você começar fazendo. A questão 2 não, galera. A questão 2 é fácil. Porra, isso aqui você não pode não fazer, tá? Porra, um gráfico de potência por tempo, calor sensível, calor latente, 100% da energia aproveitada, você não tem desculpa para essa questão. Essa você tem que fazer na hora da prova, certamente, tá? A questão 3 não é difícil também, mas tem um detalhe aqui que talvez algumas pessoas possam ter passado despercebido, deixado passar despercebido, que é a lente, por ser desse jeito, né, por ser convergente, ela teria dois tipos de imagem formada, poderia ter 2 tipos de imagem formada, tá? Então a gente tem duas respostas. Para todas as alternativas A, B e C, tem 2 respostas. Então talvez isso seja, digamos, a dificuldade da questão. O resto, galera, equação de Gauss e é isso, acabou, tá? Essa daqui, todo ano cai. Todo fucking ano cai essa questão na prova. E na dúvida, o engenheiro está sempre errado. Tá? Você não pode não fazer esse tipo de questão, galera. Isso aqui sempre cai. E aí cai assim, ou às vezes cai junto com associação de resistores térmicos, né? Que nessa prova aqui não caiu. Mas esse tipo de questão cai todo ano. Todo ano. Tá? Você não pode errar um negócio desse aqui na hora da prova. Nem tentar deixar de fazer. Pode ser uma questão difícil em algum momento? Pode, mas você tem que conseguir rabiscar a questão. Tá? Cuidado aí com as conversões de unidades. Acho que isso daí não vai ter tanto problema. Mas é uma questão muito padrão na prova, tá bom? Essa aqui é uma daquelas questões que assusta, mas também não é tão difícil. O que é difícil nessa questão é porque tem muito 3D. Eu, pelo menos, me embolo bastante com 3D. Você vai ver na solução, toda hora eu tinha que parar, fazer com calma, porque toda hora eu me embolo no 3D, tá? Mas assim, não é uma questão difícil. É fazer campo magnético com fio, aí depois fazer força magnética, QVB. A dificuldade é que, como tem 2 coisas perpendiculares, né? E ele pede o vetor, muita gente deve ter feito o módulo, tá? E aí não é uma resposta completa, o módulo é só uma parte do vetor, você tem que dizer também direção e sentido. Como ele deu aí em cima o x, y, z, você vai usar esse cara como referência para dizer para onde estão as coisas, tá? Tem uma conservação de energia também, uma colisão antes para fazer. Vê, são várias coisas, pequenas coisas para fazer, mas as próprias perguntas, elas já fazem meio que esse encadeamento, entendeu? Então, calcula a velocidade, é você fazer energia, colisão. Calcula o campo, é fazer os fios. Calcule a força, é fazer o QVB. Calcule o raio, fazer o RMV sobre QB. Ou melhor, força resultante, MV sobre QB. Então, ele mesmo já vai te dando essas ideias para você ir encadeando, tá? Essa aqui também muito fácil, tá? Bernoulli, o IME e o ITA, você tem que saber usar isso daqui. Usar quando está em cima, usar quando está embaixo, tem que saber usar isso daqui. Não apareceu, tem que saber fazer aparecer, tá? Isso aqui é importantíssimo, tanto para a prova do... O ITA eu acho que é o principal, tá? Mas para o IME você vai acabar sabendo também. Essa daqui, para mim, foi a questão mais difícil da prova, tá? É a questão mais difícil da prova. Primeiro porque se trata de interferência, ninguém sabe essa porra. Todo mundo tem dificuldade com isso, tá? Pelo menos todos os alunos relatam que tem dificuldade com isso daqui. Segundo, tem que trabalhar com a reflexão, inverte ou não a fase e tal. Algumas pessoas podem talvez esquecer isso. Terceiro, o comprimento de onda é o da película, não é o do vácuo. Quase que isso me deixou escapar
na hora da solução. Esse vermelhinho que eu botei aí foi ali, quando eu ia começar a fazer as contas, opa, faltou um detalhe, né? Ou seja, você pode ter errado isso também, ficar atento a isso. E quarto, eu acho que o enunciado foi pouco preciso com relação aos comprimentos de onda, tá? Eu até comento isso no vídeo. Ele não disse que não existe nenhum outro entre o 1 e o 2, só o 3. Tipo, o 3 está ali, mas pode existir outros ali. Ele não fala que são consecutivos, tá? Aí fala, mas professor, ele fala primeiro, segundo e terceiro. Mas o primeiro é o primeiro, o segundo é o terceiro que é o segundo. Então, ele não deixou claro se era um ordenamento de cais ou se era um ordenamento de existe um primeiro, existe um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, e não os consecutivos, tá? Então, acho que o enunciado faltou essa precisão, só dizer que não existia nenhum outro ali no meio do caminho. Ou ordenar na ordem correta, tá? De qualquer maneira, é uma questão mais elaborada, achei uma questão um pouquinho mais difícil, mas a partir do momento que você entende ali o enunciado, os lambdas, na verdade só precisa isso para fazer a letra B. A letra A não é tão necessário isso, na verdade porque a gente vai fazer os pulos lá, mas a letra A você consegue fazer razoavelmente bem, pelo menos escrever as fórmulas e tal, a letra C também. A letra B que você precisa entender mesmo o ordenamento aí das coisas. Essa daqui, galera, pro IME, não vou nem comentar, né? Questão de treliça, essa porra cai todo ano, você tem que saber fazer, tá? Eu que não sei muito bem treliças, consigo fazer essa questão com tranquilidade. Você vê que eu faço um pouco devagar na hora de ver se é tração ou compressão, só para tomar esse pequeno cuidado. Mas a conta em si, valor, tudo mais, tá aqui, é bem rápido, tá? A questão 9 também bem tranquila, assim, um gráfico V por T que ele quer a distância, que ele quer a aceleração, que ele quer a velocidade, um motor que tem potência, ele quer a força, tem atrito que é constante, então assim, são forças constantes, potência igual a força vezes velocidade, é bem tranquilo, tá? Só a letra C, se eu não me engano, letra D, que é a potência máxima, que é, digamos, você tem que pensar um pouco mais. Certo? Onde é que é o ponto de máximo e tal, só isso. Fora esse detalhe, o resto dá pra você matar bem, tá? E a questão 10 foi nem comentar, não olha esse desenho aqui, já caiu até pior, já caiu com campo elétrico. A única diferença aqui em relação àquela questão com campo elétrico é que eram duas cargas, você vai fazer lei de Coulomb, tá? Mas só isso a mais que você vai fazer. A haste não tem tração, não tem nada, então também é tranquila de fazer essa conta, tá bom? Por isso que eu acho que de uma forma geral, galera, só a questão 1 que eu não começaria por ela, mas ela é factível, e a questão 7 que eu achei um pouco mais difícil a interpretação dela. Na hora da prova, eu sei que tá ali correndo, fazendo e tal, pode ser difícil interpretar isso aqui. Eu mesmo demorei bastante a interpretar, você veio no vídeo, né? Eu demorei um pouco a interpretar o que estava acontecendo. Mas fora isso, você tem total condições de fazer 8 questões da prova. E qual é o problema disso, tá? Se a prova ela vem um pouco mais fácil do que ela costumava vir, é muito provável que a nota média suba. Então, por exemplo, no meu ano, eu passei com média 5,45. Tirei 5,1 em matemática e consegui passar. Por quê? Porque a prova estava tão difícil, que quem fez média entrou. Quando a prova vem um pouquinho mais fácil, né, de novo, um pouquinho mais fácil, IME, tá? Quando a prova vem um pouco mais fácil, as pessoas tiram notas médias maiores, porque as pessoas estão bem preparadas para uma prova muito mais difícil. E aí acaba que talvez se você tirar 5, 6 não seja suficiente para passar. Então eu, como aluno, prefiro uma prova muito difícil, prefiro aquela prova trozoba que ninguém entende nada. Por que isso? Porque se eu fizer o mínimo, que é o que eu sempre, digamos, quase sempre consigo fazer, eu consigo passar. E aí eu não tenho tanta responsabilidade em errar bobeirinha, sabe? Então, por exemplo, se eu errar uma bobeirinha aqui nessa questão, já era, vou perder um ponto que o pessoal não vai perder. E aí por isso que eu acho que a prova é um pouco mais tranquila, é mais difícil de passar. Tá? Você tem que estar mais atento, você não pode deixar de fazer, você tem que estar preparado para tudo, porque, viu, caiu questão de resistores, ó, só para a gente ver os assuntos. Caiu questão de circuito elétrico, caiu questão de pressão hidrostática, caiu questão de energia, de calor sensível, caiu questão de lentes MHS,
caiu questão de máquinas térmicas, refrigeradores, caiu questão de campo magnético, energia, MHS, colisão, caiu questão de conta, né, de gravitação, caiu questão de interferência, caiu questão de treliça, né, que é momento, força, estática, caiu questão de segunda lei com cinemática, caiu questão de movimento circular com lei de Coulomb. Ou seja, é muito assunto, é muito assunto. Tá? Não cobriu tudo, nem é para cobrir tudo, tá? Nenhuma prova cobre todos os assuntos, tá? Mas é uma prova que cobra de tudo um pouco. E aí você tem que estar preparado para tudo isso, porque as questões fáceis você não pode perder de maneira nenhuma. Tá bom, pessoal? Bom, essa foi a minha análise aí da prova. Você pode discordar dessa análise, principalmente se você fez a prova. Não, achei difícil pra caraca e tal, ok. Mas agora, olha com os olhos de quem já passou pela prova e vê se realmente estava tão difícil quanto você achou que estivesse lá na hora da prova. Veja a solução aí, vê se realmente você não tinha condições de fazer aquela questão. Porque às vezes a impressão que a gente tem na hora da prova é muito diferente da impressão que a gente tem um dia depois, ou às vezes saiu da prova. Por quê? Às vezes a forma como a gente está, nosso pensamento colocado na prova, faz com que seja difícil você raciocinar de maneira mais ampla. Você está muito focado em uma coisa, fica difícil você ver outras soluções, outras alternativas, né? O modo difuso, que a neurociência chama. Então, quando você sai da prova e ativa o modo difuso, porque você já cagou para a prova, já passou, você começa a ver soluções, ver ideias que antes, lá durante a prova, você não tinha visto, tá? Então dá uma olhada aí, vê se realmente estava tão difícil quanto você achava que estivesse. Se você não tentou fazer a prova, pessoal, tenta fazer antes de ver os vídeos, para que você use o vídeo mais como um auxílio, um apoio depois que você viu, do que como, vou ficar vendo solução, consumindo solução. Nem sempre isso é tão produtivo se você não tiver tentado fazer as questões. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.